E isso eu levei por mais alguns anos, até que aquela pergunta, aquela sensação de que tinha que ter uma explicação para aquilo começou a me incomodar. E eu falei, eu tenho que encontrar isso. Eu não sei como, mas eu tenho que encontrar uma explicação. E foi justamente o momento em que a internet começou a ganhar velocidade. Eu me lembro que o meu primeiro contrato era de 256 kbps, né? kbps. É quando aquilo passou para 512, era um mega, meu Deus, isso aqui é muito rápido. E aí eu comecei a investigar. A internet começou a apresentar coisas e eu comecei a investigar até encontrar o professor Henrique Corbeira. Encontrei muitos outros que também faziam muito sentido, mas o que eles diziam fazia muito sentido, mas o que o Henrique Corbeira dizia, aquilo tocava mais em mim. E ele dizia que as doenças eram soluções do inconsciente, baseado, obviamente, nos trabalhos do Dr. Hammer, da Nova Medicina Germânica. Só que, junto com todo esse aprendizado de que a doença é uma solução do inconsciente, o professor Henrique Corbeira também lecionava um curso em milagres. E um curso em milagres é uma transcrição mediúnica da mente crística que fala através de uma judia. Nos anos 70, essa senhora chamada Ellen Schumann começou a escutar uma voz. Essa voz dizia que era Cristo e que ia ensinar novamente o que já havia ensinado 2000 anos antes, mas que havia sido corrompido. O que a mente crística diz ali em um curso em milagres é que Cristo, ele diz, eu vim ensinar ressurreição, não crucificação. Mas o mundo ficou com a cruz. E não foi isso que eu vim ensinar. Eu vim ensinar que nós não somos um corpo, que nós não podemos morrer. A morte é uma invenção do ser humano. O ser humano realmente acreditou que podia morrer e sofre por isso a vida toda. E a única certeza realmente que nós temos na vida não é de que vamos morrer. Esta é outra mentira. E qual é a certeza? É de que estamos vivos. Essa é a única. Existem dezenas ou centenas de comunicações mediúnicas diariamente, dando conta de que nós não podemos morrer. Que isso, doutor? Centenas de comunicações mediúnicas, todos os dias, mensagens vindo do mundo espiritual para que os encarnados possam estar tranquilos de que o corpo, sim, esse vai para o cemitério. Mas o que nós somos não pode ser tocado. E a compreensão, a base filosófica do método que nós usamos é um curso em milagres. E um curso em milagres é muito potente no que diz respeito à cura, porque diz que a cura não pode ser processada no corpo. O corpo é matéria, e a matéria não tem a prerrogativa de tomar nenhuma decisão, nem de adoecer, nem de curar. Matéria é matéria. E há uns 400 anos atrás, um camarada chamado Giordano Bruno, muitos de vocês devem conhecer, Giordano Bruno era um sacerdote. E Giordano Bruno teve uma comunicação direta com a fonte e entrou no seio da igreja e disse que não era a matéria que criava pensamento, era o pensamento que criava a matéria. E isso provocou um tremendo rebuliço. Naquele então, vivíamos o tempo da Inquisição e a Igreja Católica encarcerou Giordano Bruno, pediu a ele que voltasse atrás, que dissesse que aquilo não era daquela maneira. E ele disse, eu não posso. Vocês podem fazer o que quiser comigo, mas voltar atrás eu não posso, porque isso foi uma comunicação direta que eu tive com a fonte. E eles não sabiam o que fazer com o Giordano Bruno, porque o Giordano Bruno era do alto clero. Se fosse um herege, fosse uma pessoa comum, eles teriam queimado muito rápido. Mas eles não sabiam o que fazer com o Giordano.
e deixaram Jordano Bruno trancado numa masmorra durante 8 anos, esperando que ele voltasse atrás. E ele, com muita tranquilidade, ficou ali até o dia em que foi levado à praça pública e foi queimado. E ele, em momento nenhum, expressou faces de sofrimento, porque ele sabia que não era o corpo. E a mesma coisa aconteceu com Cristo. Cristo, em momento nenhum, durante o Calvário, mostrou faces de sofrimento, a tal ponto, irritou a tal ponto um soldado romano, que quando ele já estava, quando ele já estava ali, já praticamente não havia mais ninguém, só parece que Madalena e mais algumas mulheres ficaram ali, esse soldado espetou uma lança no coração dele, porque dizia, não é possível que você não vá sofrer. E ele dizia, vocês acham que estão me matando, esse é o equívoco de vocês. Vocês não podem me matar. Vocês não podem matar o que não tem forma. Vocês só podem destruir a forma. E nós não somos forma. Então, um curso em milagres me deu essa base filosófica para seguir investigando. E, na sequência, o que eu encontrei foi a física quântica. E a física quântica diz exatamente o mesmo que um curso em milagres. Diz que a matéria não existe, ela só existe quando está sendo observada. Se ela não for observada, ela é simplesmente função de onda. E muitas pessoas até chegam a questionar, mas então, quem é que observa? Para que exista essa função de onda, para que as coisas se materializem, para que a gente conheça o mundo material e possa experimentar e ter essa experiência na matéria, quem observa? Não podem ser os olhos, porque os olhos do corpo também são matéria. O que observa é o que de verdade nós somos, consciência. E nessa linha, o pai da física quântica, que é o Max Planck, tem o Instituto Max Planck na Alemanha, Planck dizia que a consciência é a substância do universo. Não há matéria. O que se conhece, a substância que compõe o universo é consciência. Porque só existe consciência. Nós nos confundimos achando que nós somos um corpo, nasce um corpo, que esse corpo cria uma mente e que esta mente cria consciência. Esse é o lugar comum. Nós nascemos um corpo, matéria, essa matéria tem mente, ou cria uma mente, e essa mente cria consciência. E é exatamente o oposto. Nós somos consciência que se modula em forma de mentes para experimentar um corpo.